Olá, no ar, mais um Good News. Por suas matas, oferta de recursos naturais e variedade de fauna e flora, entre os países do mundo, o Brasil sempre foi considerado um privilegiado. Ainda mais porque tinha em seu território 12% da água doce correndo em seus rios. Mas hoje, todos estão em estado de alerta. Em especial, a região sudeste do país, que desde 2011 enfrenta uma das piores crises hídricas da história. E motivos não faltam para isso. Mudanças climáticas, desmatamento, excesso de consumo e desperdício fizeram muitas torneiras secarem. Uma realidade que não só mudou a rotina de muita gente por aqui, como também a cabeça. Torneira aberta demais e cuidado de menos. Quando a população percebeu e o governo acordou, já era tarde. Houve uma superexploração, estão tirando mais do que ele pode produzir, isso não é sustentável. A água já não vinha mais como antes. São Paulo ganhou dias de sertão. O Brasil é um país privilegiadíssimo em termos de acesso à água. Nós temos 12% de toda a água superficial do planeta. E essa seca que a gente está sofrendo agora no Sudeste é uma novidade para a gente. Diante de tamanha falta, população, comércio e indústrias passaram a viver dias de rodízio no abastecimento. Multas por uso superior à cota e, principalmente, ficaram diante de uma ótima oportunidade para aprender. Por que não? Essa crise ela tem dois lados. O lado negativo, que a gente está sentindo na pele, e tem um lado positivo, que é a oportunidade que ela traz para a gente mudar a forma como a gente vem gerenciando esse recurso. A gente vai ter que diminuir a demanda e aumentar a oferta. E diminuir a demanda é uso racional, é saber utilizar, é reutilizar a água. Podemos entrar? Pode entrar, fica à vontade. Estamos em Sapopemba, bairro na periferia da Zona Leste de São Paulo. E aqui é o meu canto. Por quê? Porque aqui eu cuido das minhas plantas, eu cuido da água, eu cuido da terra. Aos 60 anos, Dona Terezinha montou este espaço no quintal de casa para ajudar a preservar o meio ambiente. Preocupação que carrega desde a infância. Sempre me preocupei muito, eu sempre cuidei até a água da minha máquina, eu sempre guardei, tirava a água, sempre usava para o banheiro, para lavar o chão, para limpeza de casa, sempre eu tive esses cuidados. Paranaense de nascença e paulistana de coração, em São Paulo, Dona Terezinha sente os efeitos da crise hídrica há pelo menos 3 décadas, antes mesmo dos reservatórios da Cantareira secarem. Você daí tem que correr atrás porque você não tem água, chega à noite e você não tem água. Então você tem que mudar toda a sua rotina. Eu trabalho o dia inteiro e aí à noite que eu ia lavar roupa. Aí quando você chega que você vai, cadê a água? Na maioria das vezes, os moradores da periferia de São Paulo são os primeiros a sentir os efeitos de uma crise, seja ela qual for. Diante desta realidade, percebeu que era hora de mudar, mas não de casa, e sim de rotina. Até porque eu tenho a minha horta e eu gastava assim, muita água também com a horta. E aí eu fiquei preocupada, falei, mas será que eu vou ter que terminar com a minha horta? Aí eu parti para a cisterna. Daí eu aprendi a fazer a cisterna, porque eu sou uma mulher que participo de tudo. São projetos como esse que a gente precisa replicar e mostrar que há soluções, sim, mais baratas e de convivência. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode aquela água. Caso contrário, a gente vai pagar água 2 vezes. A gente vai pagar para o tratamento e depois a gente vai pagar de novo. Aqui a água vem e não vai mais embora sem antes fazer um bem danado. Boa parte fica armazenada em mini cisternas, construídas por ela mesma. E o melhor de tudo, as cisternas de Dona Terezinha traduzem bem a personalidade desta mulher.
alegre e cuidadosa. Eu uso para as plantas, para aguar as plantas e para lavar esse quintal aqui. O sistema capta a água da chuva, que corre pela calha da casa, cai nesta encanação onde é filtrada e enche os 3 tambores. Só aqui são 680 litros, que iriam para o ralo, mas agora são muito bem aproveitados. Cada água de chuva que cai é uma água que vai embora e que é uma água válida para ser utilizada. Então é importante capturar essa água. Importante que as pessoas têm que saber que essa água, ela não é água potável. Não serve para beber, não serve para fazer comida e nem tomar banho. Mesmo que ela venha do céu, que pareça limpa, ela vem lavando a atmosfera, tirando todos os gases que acabam se misturando com a água e ela acaba ficando armazenada. Então essa água é simplesmente para você fazer a limpeza da sua casa. O efeito imediato desta iniciativa a Dona Terezinha sentiu no bolso, uma economia de mais de R$100 na conta de água. Mas para ela, importante mesmo é pensar a longo prazo e inspirar outras pessoas. Você imagina se cada família em São Paulo tivesse uma cisterna? A nossa Cantareira não estava nessa crise. Na comunidade da Vila Prudente, a cerca de 10 quilômetros da casa de Dona Terezinha, Genilda, Ariane e outras centenas de moradores sofrem há meses com os cortes diários no abastecimento de água. Foi então que Dona Terezinha resolveu passar adiante como driblar a falta d'água. Afinal, água tem. Agora é preciso aprender a usá-la. As aulas de como montar uma cisterna caseira acontecem aqui mesmo, na creche do bairro. E a minha cisterna está lá captando a água da chuva, então agora é para as comunidades e para vocês, mães, também fazer uma cisterna para captar a água da chuva. Diante da eficiência e resultados, o material para se fazer uma cisterna é relativamente simples e barato. Tambor, cano, torneira, serra, furadeira, cola. E agora nós vamos começar na prática. O trabalho em grupo fica ainda mais divertido quando todos colocam a mão na massa. Nós já vamos começar serrando isso. E assim, de forma leve e criativa, os pequenos também aprendem o valor da água e o papel de cada um no meio ambiente. Por que ensinar? Porque eu acredito assim, que a gente tem que ser multiplicadores. Eu acho que a multiplicação é que faz a diferença. Olha, muito bom o trabalho dela. A cisterna feita em casa é uma alternativa. Foge em partes da dependência das grandes concessionárias que centralizam a coleta, armazenamento, tratamento e a distribuição da água. Porque, na verdade, o que acontece? Quem mais sofre com a falta de água é o pobre. Um modelo que, apesar de simples, ainda pode ter limites de custo e espaço. Mas para Dona Terezinha, é antes de tudo uma forma de melhorar a relação homem e natureza. Do jeito que está a nossa Cantareira hoje, do jeito que está aqui em São Paulo, então já que o poder público não toma as suas providências e quando vai tomar, toma tarde, então a gente faz a nossa parte. Se em São Paulo a Dona Terezinha aprendeu no susto técnicas para driblar a falta d'água, no Nordeste brasileiro a população já nasceu sem ela. A seca faz parte da história do semiárido, faz parte da realidade do homem sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A frase foi escrita por Euclides da Cunha, autor da obra Os Sertões, em 1902. E diante da seca que insiste em castigar esta parte do Brasil, ela continua atual. O semiárido cobre 9 estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. E sobre este território vivem mais de 22 milhões de habitantes. Mas alguns já descobriram um jeito de driblar a seca. Viajamos até Uricuri, a 630 quilômetros do Recife.
O município tem pouco mais de 60 mil habitantes no sertão do Araripe. O povoado cresceu no entorno desta capela de São Sebastião, erguida em 1841. O santo, inclusive, é o padroeiro da cidade. Mas hoje, o verde intenso deste campo contrasta na paisagem e ajuda a desenhar uma nova história para essa gente. Aqui tá bom. E olha que os moradores ainda enfrentam a maior estiagem dos últimos 50 anos. Água encanada por aqui ainda é privilégio de poucos. Geralmente chega por meio dos carros-pipa. Mas antigamente era pior. A falta de água potável forçava a migração dos sertanejos para os grandes centros urbanos. Foi assim com o seu Luiz. Não tinha água, não tinha ajuda de nada. Lá em São Paulo, naquela época, era melhor do que hoje. Como é que era para vocês pegarem água? Era bem longe daqui, né? Era uns 10 quilômetros para pegar água num jumento. Mas depois de 20 anos, ele voltou. O motivo? Aqui é outra coisa, né? Tá outra coisa mesmo. Aos 56 anos e cheio de saúde, seu Luiz adora plantar na roça. E na roça o senhor planta o quê? É de tudo um pouco, né? De milho, de feijão, andu. Tem banana de 1 quilo, romã, mamão, mandioca e maracujá que vem primeiro em flor. A fartura na roça de hoje só é conseguida porque hoje seu Luiz tem água, que não brota da terra ou tampouco corre aos litros. A água que ajuda na rega de tudo por aqui vem com a chuva. Não tem hora para chegar, mas destino certo. As cisternas. Na verdade, essa foi a das primeiras tecnologias que a ASA começou a desenvolver junto com as famílias agricultores, né, que é a cisterna com capacidade de 16 mil litros. Então, para se conviver bem com o semiárido, você tem que ter estruturas hídricas, né? Quanto mais estruturas hídricas, mais capacidade de produção para a alimentação da família, dos animais e também o excedente para a comercialização nas feiras agroecológicas. No quintal da casa das famílias, geralmente tem uma ou mais tecnologias de baixo custo associadas. Além da água de beber, tem água para os animais e para o cultivo na roça. São 3 tipos de tecnologias que nós estamos implementando aqui na região do Araripe. Esta é a cisterna Calçadão. Ela comporta até 52 mil litros de água. Bem, essa tecnologia é denominada cisterna de 52 mil litros, né? Cisterna de Calçadão, na qual ela capta a água da chuva pelo sistema da calçada, adentra um filtro, passa pelo cano e entra na cisterna, né? Já entra no sistema de filtragem. Já esta é chamada barreiro trincheira. Este reservatório armazena até 500 mil litros de água. Agora, Dona Zilda tem água para cozinhar e beber o ano todo graças às cisternas, tecnologias implantadas pela articulação do semiárido, a ASA, uma rede formada por 1000 organizações da sociedade civil que atuam na gestão e políticas de desenvolvimento para a região do semiárido. Em outro ponto da zona rural, mora Dona Helena, ou Lena, como todos carinhosamente a chamam por aqui. Alface, aqui é arruda, aqui é pimenta dedo de moça. Aqui de tudo eu planto, né? A gente plantou uns pés de pimentão aqui, que é só para o consumo, né? E para complementar a renda, Lena ainda cria alguns bodes. Essa espécie é comum no semiárido brasileiro e tem uma característica muito importante: resiste a períodos longos de seca. Com os 3 filhos criados e fazendo faculdade no Recife, ela se sente feliz de viver no sertão. Não troca seu sítio por nada nesse mundo. Já teve tempo que você fica desorientada, a gente plantar e não colher, né? Aí depois que a gente tem essa cisterna, acabou-se falta de água, porque a gente previne. A gente recebe, a gente armazena a água, né, quando chove. Já fui convidada para morar em São Paulo e eu não tenho vontade de eu sair. Meu lugarzinho é esse. Milhões e milhões de pessoas no semiárido nordestino já morreram de fome e de sede desde o século XVI. Só que hoje existem práticas muito bem sucedidas. As cisternas ajudaram a fixar o homem sertanejo na terra, mesmo sendo ela árida, como explica o coordenador executivo da ASA.
que permitem às famílias conviver, né, com esse clima. Manter uma economia muito boa e manter uma qualidade de vida para as pessoas. Então, por que a gente não pode também se espelhar nessas experiências e importar essas experiências para o Sudeste? Em Pernambuco já são mais de 80 mil cisternas de placas instaladas e outras 12 mil de tecnologias diferentes. No âmbito nacional, o projeto já beneficiou mais de 1.400.000 famílias. E não parou por aí, não. Todos esses programas, eles têm aliado a ele programa de formação, né, que ajuda a compreensão das famílias, né, na gestão da água, no cuidado com os resíduos sólidos, com o lixo, o não uso de agroquímicos, né, e a valorização da produção agroecológica. Então, as famílias ficam mais empoderadas, né, para que a gente possa ter uma gestão melhor da água que o nosso planeta está precisando. Uma das ações mais importantes acontece aqui. Como é que a água chega? Vocês sabem? Da chuva! Os moradores aqui da comunidade aprendem desde cedo a conviver com a realidade do semiárido. E para isso é preciso educar. Aqui nas escolas, as crianças aprendem que água é um direito que traz cidadania e qualidade de vida para elas e para as futuras gerações. Bom dia, turma! Bom dia! Tem cisterna na tua casa? Tem. De onde é que vem a água? Da chuva. E para que serve a água? Pra gente beber, tomar banho, lavar a casa, lavar a louça. E para que a água não venha faltar, o que a gente precisa fazer? Economizar! Economizar! A construção de valores e a importância da água na vida do sertanejo passa por várias linguagens, aulas teóricas e práticas, numa abordagem contextualizada com a realidade local. Então a gente procura partir da realidade da criança para que a partir da realidade dele ele possa conhecer o local dele, o município dele, o estado, a região dele e o país e possa se estender com conhecimento a nível de mundo. Um dos projetos trabalhados aqui na escola é o Bioágua Familiar. É um projeto de reutilização da água usada para lavar a louça. Ela cai aqui nessa caixa de gordura onde já tem uma tela de nylon para dar uma primeira filtrada na água. Depois essa água cai aqui nesse tanque ecológico. Ele tem várias camadas de areia, brita, cascalho, pó de serraria e humus de minhoca. Essa matéria orgânica contém micro-organismos que quebram a molécula do sabão, tornando a água ainda mais limpa. A água bombeada, que vem lá do tanque ecológico, cai aqui em forma de gotejo. Aqui os alunos cultivam pimenta do reino, pimentão, malva para fazer xaropes medicinais, acerola para fazer o suco na hora da merenda. O custo dessa tecnologia é relativamente baixo, R$5.000. Apesar das boas iniciativas, a região ainda é cenário de velhas contradições sociais. Estudos do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, demonstram que 67% das crianças e adolescentes do semiárido são afetados pela pobreza. São quase 9 milhões de jovens sem acesso a direitos básicos. A seca ainda castiga o sertão, mas os moradores daqui aprendem diariamente a conviver e aproveitar o que a região tem de melhor a oferecer: a natureza. Se o maior problema do semiárido brasileiro é a escassez de chuva, em outras regiões do Brasil, chuva tem. Só não tem um solo apropriado para receber esta água devido à ação do homem. É o que acontece em Joanópolis, interior de São Paulo. A cidade abriga uma importante bacia hidrográfica que ajuda a compor o sistema Cantareira. Mas as matas que ficam no entorno desses rios precisam de cuidados. No horizonte, um festival de vales e morros. Por estas bandas, a paisagem verde predomina e acolhe a cidade de Joanópolis, a 120 quilômetros da capital paulista. Situado na região da Serra da Mantiqueira, o município abriga uma das maiores reservas de Mata Atlântica nativa do estado de São Paulo. E também tem um manancial de águas, a Bacia Cancamuim, com quase 13 mil hectares. Seu Benedito é um dos proprietários de terras mais antigos da região. Olá, seu Benedito. Tudo bom? Prazer, tudo bom? Beatriz, como o senhor vai? Tudo bom, graças tudo a bem? Deus.
A fazenda, com mais de 500 hectares, recebeu de herança do avô. Aqui ele planta produtos orgânicos e ainda trabalha com a criação de gado. Meu avô fazia rapadura, farinha, polvilho, fumo, café. A última plantação que ele fez foi café, que era lavoura de café. Hoje tem frutas, legumes e verduras. Uma produção que convive em harmonia com a mata preservada, que neste caso vale ouro. Por aqui corre a cabeceira do rio Jaguari, que tem suas margens protegidas por plantas e árvores reflorestadas. O certo é reflorestar, senão acaba a água e sem água não tem vida. Trabalho que seu Benedito começou sozinho. Mas qual será o custo para deixar toda esta mata em pé? A cerca é cara, manutenção é cara, fazer do bolso é caro, não fica barato não. Isso antes. A boa notícia é que desde 2012, seu Benedito não precisa mais se preocupar com os custos para a preservação. Ele e outros 40 proprietários foram contemplados com o PSA, uma ajuda boa, como explica o coordenador do programa Pelas Águas da WWF Brasil. PSA significa pagamento por serviço ambiental. Ela remunera aquele camarada, aquele proprietário de terra que está fazendo alguma coisa que vai beneficiar o coletivo. Se você pegar a Política Nacional de Meio Ambiente, 1981, você tem um conceito ali que é o do poluidor pagador. Aquele que polui, paga. O conceito de pagamento por serviço ambiental é justamente o conceito reverso. Aquele que presta um benefício, aquele que serve, que garante aquele serviço para a comunidade, ele recebe. Então, bem justo isso. Tem que preservar. Tá vendo aqui? Tudo é cabeceira, as águas que nasce aqui, não tem ninguém que usa para cima, ela nasce dentro e sai fora da fazenda aí que eles vão usar. Mas se não manter aqui, por exemplo, as cabeceiras, o fundo não tem água. O pessoal de São Paulo que o diga. Apesar de estar a muitos quilômetros de distância do Cantareira e de cidades paulistas que sofrem com a crise hídrica, estes serviços que geram efeitos diretos e quase imediatos na qualidade da água que chega às torneiras de São Paulo. O que acontece é que décadas e décadas essa região a gente já vem perdendo cobertura vegetal, a gente vem tendo desmatamento nas bacias hidrográficas que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então, estudos recentes mostraram que a gente perdeu 70% da vegetação original. Então, quando chove, essa água não infiltra mais no solo. Então, essa água se perde, ela escorre. Então, a gente não se dá conta da importância da vegetação como uma esponja natural que ajuda a reter essa água, ajuda a alimentar o solo de água e ajuda a alimentar os reservatórios. Não adianta só a gente construir novos reservatórios, fazer novas transposições de rios, né, de outras regiões. Isso é importante, sem dúvida, mas isso não é suficiente. A gente precisa fazer agora um trabalho maciço de recuperação dessas áreas de vegetação que foram perdidas e que isso se traduz em grandes oportunidades, inclusive de desenvolvimento econômico, de novos modelos de desenvolvimento social. Quem também percebeu o compromisso do homem com o meio ambiente foi seu Fernando. Seu Fernando? Outro produtor aqui de Joanópolis. Tudo bom? Tudo bom. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Seu Fernando, que é contemplado com o programa PSA para preservar a mata nativa que o senhor tem aqui no terreno, né? Sim. Vamos conhecer então a mata? Vamos. Me leva até lá? É grande o seu terreno aqui? Aqui é 31 mil metros. Metade é mata, praticamente. Um conjunto verde que ajuda na proteção do solo e das águas da região e, em larga escala, contribui para a manutenção de todo um ecossistema local. Um cuidado pelo qual a natureza faz questão de retribuir. Tem o Jussara aqui que eu vou trabalhar mais com a semente, né? Que é a polpa tipo açaí, né? Fazer a polpa de açaí. Não tem um trabalho, não tem que fazer nada. É só falar, a mata está preservada, continua. Eles vêm aqui para olhar, a gente conversa, pergunta como está indo, se teve algum problema. Não, então não tem. Esse pagamento é para eu não fazer nada, digamos assim, deixar a natureza vir na parte dela. E novamente quem ganha é o homem.
A preservação trouxe benefícios diretos para os cultivos daqui. Ela está me dando um retorno aqui na minha propriedade, porque a água que entra lá está abastecendo a terra aqui embaixo, e eu preciso dessa água aqui. Então a natureza tem que ser mantida assim. No topo não pode ter cultura nenhuma, a não ser que a mata natural. Os ideais de preservação de seu Fernando e seu Benedito nasceram de uma busca individual, recuperar as matas e nascentes da região, mas ajudam a preservar os lençóis freáticos, os rios, os córregos, as bacias e os reservatórios. Isso vai demorar anos para que aquelas áreas que foram degradadas, aquelas nascentes que foram degradadas, elas comecem a gerar água limpa e abundante para as pessoas. Demora algum tempo. O tempo da natureza, ela precisa de um tempo para se recuperar. Mas se começarmos agora, em questão de 4, 5, 10 anos, a gente tem uma situação muito boa. Tem que se começar logo, não dá para esperar mais. Com iniciativas assim, seu Fernando aposta em um futuro mais rico em natureza. Mas sabe que para isso continuar a acontecer, é preciso do engajamento de muita gente. Não é só aqui. A gente está vendo que está acontecendo totalmente. Nós somos influenciados por como que é, correntes de ar, correntes de coisas de chuva que vêm de outras regiões, que também estão sendo desmatadas. Então tem que mudar muito ainda. Eu tenho por tese, eu falo assim, nos últimos 300 anos o homem foi radical para destruir. Ele tem que ser radical para recuperar. Quando se fala em crise hídrica no Brasil, podemos pensar apenas na falta que a água está fazendo em muitas torneiras. Neste caso, temos de olhar o Brasil como um todo. Um complexo sistema de rios, lagos, lençóis freáticos, aquíferos e matas. Agora te convido para uma viagem ao Cerrado Brasileiro. Ele fica no coração do Brasil, de onde nascem muitos rios que ajudam a formar 6 das principais bacias hidrográficas do país. De leito estreito e águas rasas, o Pipiripau corre entre as árvores do Cerrado. Mas, apesar da atual aparência tímida, este ribeirão tem uma função considerável por aqui. Ajuda a formar e dá nome a uma das fontes de água mais importantes desta região do Planalto Central do Brasil, a microbacia do Ribeirão Pipiripau. Localizada a nordeste do Distrito Federal e divisa com o município de Formosa, Goiás, esta área com pouco mais de 23.500 hectares abastece propriedades rurais, criadores de gado para corte, mais de 300 mil habitantes espalhados pelos municípios de Sobradinho e Planaltina e, principalmente, ajuda a formar uma outra bacia importante da região, a do Rio São Bartolomeu. Só que tamanha vazão de água associada à crise hídrica no país comprometeu o rio Pipiripau e, por fim, a bacia do São Bartolomeu. Começou em 2008, com um diagnóstico que nós fizemos da bacia hidrográfica do São Bartolomeu, que tinha como intenção saber em que estado de degradação se encontrava a bacia do São Bartolomeu. Era preciso rever a situação. A gente tem que trabalhar para melhorar a oferta da água para a população. Como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha principalmente no meio rural, né? Grande parte da chuva ela cai no meio rural. Afinal, as propriedades agrícolas concentram 71% das terras por onde corre a bacia de São Bartolomeu. Feito esse diagnóstico, nós chegamos à conclusão que tinha que ser recuperada, tinha que ser recomposta as espécies nativas do Cerrado. Foi então que nasceu o projeto Rio São Bartolomeu Vivo. A ideia era repovoar as margens degradadas com espécies típicas desta região de Cerrado. Só que antes era preciso conseguir essas mudas. Climatizado, a temperatura dentro dos viveiros com certeza é mais agradável, assim como o visual. Para onde quer que você olhe, tem vida brotando. É a natureza fazendo a parte dela. Até chegar essa muda, então, nós temos uma equipe que trabalha aqui no viveiro, que faz a coleta, beneficia as sementes e semeia aqui nesse viveiro, esperando que as mudas cheguem no ponto de poderem ser levadas para o campo. Porque aqui você está vendo essa muda, ela ainda é uma muda que é pequena para ser levada para o campo. Mas quando elas chegam na altura de 40, 50 centímetros, elas então já podem ser deslocadas para o campo. No campo, elas ganham força e mudam a paisagem.
No lugar do antigo pasto, cerca de 8.000 mudas ocupam espaço que antes era só do gado. E também ajudam a repovoar a área. Prova disso? Olha lá o ninho de fazão que descansa a céu aberto. E não parou por aí não. Aqui a plantação de maracujá antigamente era feita de maneira convencional, com o uso de agrotóxicos. Agora, essa plantação, que está com 4 meses, está em fase de transição agroecológica. A adubação já é orgânica, o que torna o fruto muito mais saudável e o solo muito mais rico. A responsável por essa transição é Fátima Cabral, que está no projeto Água Brasil já há 2 anos. E Fátima, quais foram os grandes benefícios desse projeto aqui para a sua terra e para o seu trabalho? Os grandes benefícios é que nós estamos agora usando uma nova forma mais respeitosa de trabalhar com a terra, né? De forma orgânica, respeitando o solo, aproveitando ao máximo os recursos, né? A chuva, por exemplo, ela fica no solo, a planta pode absorver melhor isso, né? Absorver melhor os nutrientes também, e isso realmente é um ganho muito grande. E ao mesmo tempo que absorve, a mata recuperada também devolve água de qualidade para Dona Fátima. Essa nascente, que antes não passava de um filete de água barrenta, hoje forma um pequeno lago de água transparente. É mais água limpa e pura para fortalecer o pipiripau. Tudo porque, além do reflorestamento, Dona Fátima trocou o jeito de trabalhar a terra. É um trabalho de forma convencional, com uso de agrotóxico, com a necessidade de uso de roupas de proteção. E hoje, trabalhando da forma agroecológica, em transição, nós podemos trabalhar normalmente, sem nenhuma preparação especial, sabendo que o que vai ser produzido aqui nós podemos consumir na nossa casa e também estar oferecendo um produto saudável para a comunidade. Ao apostar no sistema agroflorestal, uma forma de manejo da terra, onde se combinam espécies frutíferas ou madeireiras com cultivos agrícolas ou criação de animais, Dona Fátima ainda conseguiu unir a família. Você estava me falando que a sua família, os seus filhos já não estavam mais querendo trabalhar daquela maneira, e agora você conseguiu reunir novamente todo mundo? Isso, eles estavam já com uma consciência bem melhor do que a nossa, e insistindo, né, na questão dos agrotóxicos, e começaram a se recusar a trabalhar na terra, e eu vi que realmente nesse caminho eles iriam embora, né? Então iniciamos a transição e hoje nós temos aí, graças a Deus, a família trabalhando junto. Neste caso, os benefícios só se multiplicaram, como explica a especialista em água e agricultura da ONG WWF Brasil. A ideia realmente é trabalhar as boas práticas agropecuárias. Com elas, a gente vai ter um consumo mais sustentável, mais eficiente da água, e também, ao trabalhar com as boas práticas, a gente trabalha a conservação do solo. Então a gente vai trabalhar tanto na disponibilidade de água para os cultivos e para a alimentação, produção de alimentos, quanto a retenção de água, a infiltração de água. Então a gente trabalha nessas duas frentes. O nosso trabalho é fazer que essa plantação dê certo, que essa transição aconteça, que ela seja rentável, né, tenha um preço justo e a comunidade possa saber que é possível produzir de forma orgânica, agroecológica, e quem sabe até podermos também expandir isso para outras chácaras. E o trabalho de formiguinha de Dona Fátima não só beneficiou a agricultora, como também tem feito uma enorme diferença para o meio ambiente, como lembra Paulo, o assessor técnico das organizações patrocinadoras do projeto. A recuperação de áreas degradadas já traz resultados para algumas comunidades, né? A gente já, não só pelo plantio de árvores, mas pela conscientização das comunidades, hoje a gente já vê em menor número poluentes do rio, como garrafas PET e outros lixos que antes, né, desse trabalho de conscientização era despejado no rio. Hoje o rio já se encontra numa situação melhor e o plantio nas regiões ribeirinhas também já tem contribuído para o menor assoreamento do rio.
Para os representantes de uma das instituições patrocinadoras do projeto, investir em preservação ambiental é como a poupança, só traz benefícios para o futuro. É importante dizer que ao longo dos anos, o Banco do Brasil já vem adotando práticas sustentáveis no uso da água. E em 2009, o Banco do Brasil elegeu a água como a causa, né? E através do programa Água Brasil, a gente vem desenvolvendo projetos junto às cidades identificadas como parceiras do programa e também em 7 microbacias, projetos que permitam ao Banco do Brasil desenvolver tecnologias e técnicas que sejam passíveis de ser reaplicadas em todo o país. A água é um vetor, é uma prioridade para a Fundação Banco do Brasil e nós temos trabalhado com investimentos vultosos nesse vetor. Para você ter uma ideia de um investimento de 255 milhões de reais em 2014, nós tivemos quase 150 milhões na questão água. Já para o coordenador do projeto Pelas Águas da ONG WWF Brasil, Dona Fátima, seu Darvílio e ONGs que atuam na região de Pipiripau servem de exemplo para outras localidades. A Agência Nacional de Águas desenvolve um programa chamado Programa Produtor de Água. Esse programa é um programa modelo, porque ele provê a possibilidade de pagar pelos serviços ambientais de geração de água limpa e abundante e faz isso em parcerias com prefeituras, organizações da sociedade civil, empresas. Esse trabalho é muito importante porque mostra que as soluções elas trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, nesse caso específico do Pipiripau, nós temos um exemplo da Dona Fátima, que aderiu voluntariamente ao programa e hoje ela está produzindo água limpa e abundante para as pessoas. Ela resgatou a relação que ela tinha com a própria família dela e o bem-estar da família dela e aumentou a sua capacidade de produção, porque ela diversificou a sua produção. Então ela está tendo mais rentabilidade na sua produção. Então as soluções elas mostram que há ganhos expressivos ambientais, sociais e econômicos. Agora o que a gente tem que fazer é trabalhar isso em escala. Por isso que o WWF Brasil vem solicitar ao governo que crie um plano nacional de proteção de nascentes com base nessas experiências que já estão dando certo no Brasil, que é produtor de água. Investimentos que ajudaram a aumentar o volume de águas por estas bandas. Na fazenda de seu Darvílio, diariamente é feita a medição do nível de vazão do Pipiripau. O Ribeirão ainda está longe do que foi um dia nos anos 90. Mas, assim como os outros participantes do projeto Rio Bartolomeu, o agricultor não perdeu a esperança de ver toda essa área tomada novamente pelas águas. Eu acredito que talvez daqui a 10 anos vamos chegar no nível como nós estávamos em anos 90. Né? É um processo de profunda gratidão por ter conhecido essa forma e poder ainda, em vida, dar a minha parcela de contribuição para a melhoria do sistema como um todo. Neste Good News, você viu que a preservação da natureza e o consumo consciente de recursos ajudam a garantir nossas reservas de água doce. Melhor ainda quando essas rotinas também são incorporadas pela indústria, o segundo maior consumidor de água doce depois da agricultura. No interior de São Paulo, uma grande fabricante de leite em pó percebeu isso e hoje é exemplo de empresa sustentável. O pequeno município de Guzolândia, interior de São Paulo, tem apenas 252 quilômetros quadrados de extensão e pouco menos de 5.000 habitantes. Por aqui, a base da economia está no campo, nas plantações de arroz, café, algodão, frutas variadas e, principalmente, no gado para corte e produção de leite. Basta andar por essas terras para perceber isso. O senhor que é seu João? Prazer, Estela. Seu João Andraus é o responsável aqui pela fazenda e pela produção do leite, que depois é comercializado. Seu João, há quanto tempo o senhor é produtor aqui? Desde 82. E o senhor tem quantas vacas aqui? Hoje nós estamos em ordenha com 65, 70 vacas mais ou menos. Tem alguma campeã de produção? Nós fazemos uma seleção gradual. Todo mês nós pesamos o leite
e selecionamos elas pela faixa de produção. A vaca, logo em seguida da aparição, ela produz o máximo dela. E em seguida tem o declínio, que ela dá leite durante 8 meses. Então, a gente vai selecionando para pôr ela nos pastos que são melhores, os pastos que são irrigados, para a gente coletar o leite a um custo mais baixo. Só nesta fazenda são produzidos cerca de 900 litros de leite por dia, volume conseguido graças à tecnologia de ordenha mecânica. Mas a essa altura você deve estar se perguntando o que essas patas, reservatórios e litros de leite têm a ver com o tema central do programa de hoje, não é mesmo? Então preste atenção, a cada 2 dias, caminhões chegam para recolher o produto. Daqui, ele segue direto para uma fábrica de leite em pó e água, isso mesmo. O procedimento de como eles fazem a retirada da água, o senhor não conhece? Eu não conheço. Então a gente vai conhecer agora porque a gente vai direto para a fábrica para ver os detalhes de como é que isso funciona. Vamos lá? Pé na estrada. Nosso destino agora é Araçatuba, a 83 quilômetros de Guzolândia. Bom, nós chegamos agora à indústria láctea para mostrar o que acontece desde o momento em que o leite chega dos produtores até os processos de retirada da água para o reuso dentro da própria empresa. O gerente de sustentabilidade ambiental, Marcelo Costo, já está aqui para nos receber e mostrar o passo a passo. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Nesta fábrica, as propriedades nutritivas do leite viram pó, já o líquido vira água de reuso. Primeiro, antes de conhecer o processo, nós vamos nos vestir com os EPIs, que são os equipamentos de produção individual, para que a gente possa conhecer as etapas de cada uma do reaproveitamento que a gente faz da água. Vamos lá então? Vamos lá. Tô pronta? Tá pronto. Vamos lá? Vamos lá. Aqui é onde tudo começa, é a recepção do leite que vem do produtor através desses caminhões, onde o colaborador faz a coleta do leite para uma análise que vai para laboratório. Marcelo, depois que vai para o laboratório, o que é avaliado? Bom, definir que os padrões de qualidade estão ok, o processo segue para coleta, remoção do que está aqui dentro do caminhão e destinação para o processo de fabricação. Uma verdadeira engenhoca a serviço do homem, que ajuda também a poupar o meio ambiente. As empresas, elas têm que tratar a água como um bem precioso e reutilizar a água o máximo que puderem, porque isso não só diminui custos para a empresa e aumenta seu lucro, mas também diminui o impacto ambiental. A recente pesquisa da Fiesp já mostrou que quase 40% das empresas da região metropolitana de São Paulo já têm soluções de reuso da água dentro das suas fábricas. Agora, o que eu quero dizer, e é mais importante, não basta só atuar dentro dos muros da fábrica, é importante atuar fora. Porque se você reutilizar a água na sua empresa, mas o seu vizinho não fizer isso, e o seu vizinho degradar as nascentes, o seu vizinho degradar os lençóis freáticos que você utiliza na sua fábrica, o seu trabalho vai ser perdido no médio e longo prazo. Então é importante fazer uma ação fora da fábrica também, e é isso que está faltando e é isso que a gente tem cobrado das empresas. Em tanques gigantescos, o leite é aquecido a uma temperatura de 60 graus até chegar ao ponto de evaporar. O vapor fica retido na superfície e depois de resfriado vira líquido novamente. Já os outros componentes do leite ficam armazenados em recipientes à parte. E assim se consegue leite em pó e também água limpa que será reutilizada aqui mesmo. Ela é uma água limpa, ela é translúcida, você consegue ver ela uma água transparente, cristalina, mas ela pode ter arrastado também algum pouco de nutriente, algum teor de sólidos que a gente chama. Por isso ela necessita de um tratamento específico, dependendo do uso que você for dar internamente, do reuso que vai ser feito a partir desse material. A fábrica conta com 2 estações de tratamento para garantir a qualidade da água e a segurança para quem for reutilizá-la. Chegamos então à estação onde é feito o tratamento da água do leite. Como é que é feito esse tratamento, Marcelo? Depois que fez a separação da água, lá, tirou ela do leite, manda ela para cá. Aqui nós temos um processo de tratamento, de pré-tratamento, em que a água é acondicionada num tanque, passa por um filtro, um processo de filtração novamente, com o filtro de zeólita. Na sequência ela é oxidada quimicamente por um outro produto, para remover ainda mais a matéria orgânica. E depois que remove essa matéria orgânica, ela é destinada novamente para a nossa estação de tratamento de água, junto com a água que a gente capta do rio. E dali é distribuída? De lá é distribuído para os pontos de consumo nossos.
Enquanto o teor nutritivo do leite segue para a linha de produção, a água extraída é destinada ao reuso consciente. Aqui, nada é desperdiçado. A gente consegue destinar essa água para uma caldeira, por exemplo, para virar um vapor, para fazer parte da esterilização dos nossos processos e tudo mais. Pode ser destinado para sistemas de resfriamento do que a gente tem no processo, onde são circuitos fechados que de tempo em tempo necessitam de ser feito um reabastecimento de água nesses circuitos para garantir a qualidade também da água, um padrão. Tá? E também processos de jardinagem, processos de limpezas tanto externas quanto internas, que a gente consegue fazer diversos reusos internamente aqui na Unipar. Com este sistema, desde a década de 80, a empresa estrangeira consegue economizar algo em torno de 1 bilhão de litros de água por ano. Só no Brasil, as 11 unidades da companhia que trabalham com essa tecnologia conseguem produzir 28% da água que necessitam. Somados os últimos 16 anos, os números impressionam. Se comparar o que nós tínhamos de produção em 98 com o que nós temos hoje, nós consumimos 80% menos de água do que consumimos no passado. Tá? E se for falar em consumo evitado de água desse período todo, daria um consumo evitado de mais de 16 bilhões de litros de água. Tá? Isso representa mais ou menos, para a gente ter uma base, um consumo anual de uma cidade com 300 mil habitantes. Com o sistema de produção de água para reuso, esta fabricante de leite em pó consegue driblar as dificuldades provocadas pela crise hídrica, a mesma que tem espantado muitas empresas de São Paulo, sem contar o ótimo exemplo de sustentabilidade. A redução dos consumos ano após ano já trouxe uma margem de conforto e segurança para a empresa que agora faz muita diferença.